A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena, estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor nosso Deus. Então não se esqueçam de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, e deixando nos comentários o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte, pois além de estar recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, nas lives de segunda a sexta, com orações, vocês continuarão recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Estamos aqui para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus o Cristo, em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então estarei dando início à administração da oração, para darmos início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com as abundâncias e diversidades de poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para libertar, edificar, curar e proteger todas essas benditas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos agora em um só Espírito, para buscar ao Senhor Deus nesta madrugada e receber o cumprimento das promessas nas Escrituras Sagradas. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar
e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando todos aqueles que estão nos acompanhando pelo @mileofertadim, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai nos encontrar ao vivo neste momento no perfil de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, do versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. Como eu mencionei na oração, Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo causantes contra o corpo, é importante estarmos agora todos juntos em um só Espírito. Tudo para a Amazônia e Glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Dependendo da rede social, você vai encontrar essa live salva para você acompanhar as bases da Bíblia Sagrada que nós concedemos no início dessa mensagem sobre os ministérios e sorteios, sobre as nossas etapas para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus. Pois lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Então leia e examine também na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E vamos ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro é o rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que no horário de 1h12 da madrugada até 1h24 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, incluindo uma delas em que nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Por isso que também a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O pessoal ele comentou
O sorteio é bíblico, sim, pois é, abençoado, mas infelizmente, Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E tem muita gente que não sabe sobre o ministério de sorteios nas Escrituras Sagradas. E aí é necessário a gente se posicionar de tamanha forma, porque a gente falar que está falando a verdade é muito fácil, mas agora a gente oferecer dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo, que é aí que vocês veem a nossa sinceridade, transparência e a seriedade e comprometimento com que nós abordamos cada tema aqui em todas as nossas lives. E o livro é o livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, e do rebanho bendito par, de número 10. Livro de Abacuque, capítulo 3. Já falei do livro dos 10 milhões de reais. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou dar início à ministração da oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2. Lembrando que se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam que aí eu diminuo um pouco a velocidade, tá bom? Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que eles venham ser revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e recebam a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor Deus. A Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Em letras, que são as Escrituras Sagradas, os números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 funções, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você for. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos também com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é que o estudo, uma ciência, um significado por trás de cada número presente na Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Senhor Deus, eu leio apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra.
olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Abacuque, começa muito interessante, pois a gente vê que ele, ao ouvir a resposta do Senhor, se sentiu alarmado. Sendo que o capítulo 1 do livro de Abacuque é ele orando, reclamando com o Senhor por que está acontecendo tanta iniquidade, por que o Senhor Deus não está agindo. E quando o Senhor decreta o seu juízo, é naquele momento que ele finalmente se toca e pede de volta a misericórdia do Senhor nosso Deus. Então nós devemos verdadeiramente tomar sempre muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Devemos sempre pedir ao Senhor nosso Deus para que a sua misericórdia esteja em nós. E a misericórdia é a oportunidade de fazer algo novo. Deixando-se aqui bem claro, a misericórdia não é apagar, esquecer, fingir que nunca aconteceu. A misericórdia é dar uma nova oportunidade de você fazer diferente ou de você fazer melhor. Pois a gente vê a grandiosidade que é o nosso Senhor. Todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio. E nós devemos nos submeter, nos sujeitar a Ele, a autoridade dEle, a palavra dEle e a santidade dEle. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois verdadeiramente Ele é o único do qual, mesmo nós fazendo aquilo que é o melhor para nós, e é a vontade dEle, o melhor para cada um de nós, Ele ainda nos recompensa, cada um de nós, segundo as nossas obras. Mateus 16, de 24 a 27, João capítulo 15, palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha só seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. E o rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6, são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Como o meu ele comentou, todos nós é um grão de areia na frente ao oceano. Deus é o oceano e nós os grãos de areia. O Senhor é ainda maior e mais tremendo e mais poderoso do que o oceano. Então, nós devemos aproveitar a oportunidade que Ele nos concedeu de nos chamar de amigos e verdadeiramente aproveitar esse grande carinho que o Senhor demonstrou por nós e sermos gratos, demonstrando através da nossa atitude. Cabe na palma da mão dele. Exatamente, o oceano dele cabe na palma da mão dele. Então devemos verdadeiramente agradecer a Ele por todas as coisas, por nos chamar de filhos, por nos chamar de amigos e verdadeiramente poder nos conduzir ao caminho da salvação. Pois como aqui está escrito, os seus caminhos são eternos e Ele é o único que pode nos conceder a eternidade livre ou a eternidade preso. São as nossas obras, nossos frutos que vão decidir verdadeiramente aonde nós estaremos no futuro. E o livro é o livro de Isaías, capítulo 34. Isaías, capítulo 34, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, Isaías, capítulo 34. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de Isaías, capítulo 35, para a sua meditação. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor, porque aí o sorteio é bíblico, como está lá em Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. A gente está sendo aqui um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para que vocês tenham uma palavra para meditar, para examinar e para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. No caso, aonde você está acompanhando não é uma igreja, mas eu estou ministrando na fórmula da igreja, que nós também estamos ao vivo nesse momento, @Igrejas Benditas, onde estamos aqui como igrejas vivas do Senhor Jesus, juntas, primeiramente em espírito e depois virtualmente interagindo e trazendo a presença da palavra do Senhor nosso Deus para os nossos corações, aonde nós estivéssemos. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. E é interessante porque verdadeiramente é a palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos vocês.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam as abundâncias que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vi. E você, evangelista, foi lá pesquisar para confirmar que a gente estava falando a verdade? Você estava, mais uma vez, muito enganado? Ou você cometeu um erro gravíssimo de lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 9, que o tolo, ele antes de falar, ele não fala, ele fala antes de ouvir. Então é muito importante examinar sempre com muita atenção e cuidado. E lá em Tito, capítulo 3, versículo 16, se não me engano, deixa lá bem claro que se nós já te repreendemos diversas vezes, então, se você continuar insistindo no erro, nós poderemos ter simplesmente te ignorando, porque tal pessoa já está pecando e por si só está condenada, como fala lá no livro de Tito, capítulo 3. E vamos só aqui... Só te chamamos de evangelista porque você disse que você é, tá? Porque se a gente examinar, a gente sabe que não encontra nada. Exatamente. E vamos aqui a ministração no livro de Isaías, capítulo 34, do versículo 11 ao versículo 17. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, pois seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos, nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes partiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 do livro de Isaías, vemos como a palavra do Senhor verdadeiramente se cumpre e como o Senhor aqui utiliza do sorteio para falar ao povo, para falar aos nossos corações, para determinar a que a sua vontade seja executada. Então devemos vigiar sempre, tomar muito cuidado para que nós possamos receber as bonanças e as alegrias do Senhor e não receber o juízo e a justiça do Senhor que Ele faz com aqueles que estão em iniquidade, que é algo que o Senhor abomina, que Ele detesta. E a iniquidade é a injustiça. E mais uma vez, eu vou parar de chamar de evangelista porque eu já vi que você não tem conhecimento nenhum, principalmente dos escritos originais. Porque se você tivesse o mínimo de conhecimento dos escritos originais, do hebraico e principalmente do grego, no caso que você está citando dessa palavra, você saberia que o termo, o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 14, ali é um verbo que foi traduzido erroneamente para a nossa língua portuguesa. Porque não é falar. O mais correto seria traduzir para tagarelar, que não era permitido, segundo a lei de Leia Frânia, que era uma mulher que interrompia a santidade ali da ministração, assim como você está fazendo, a santidade da ministração,
para trazer assuntos frívolos, do qual não tinha base nas escrituras da Bíblia Sagrada. É a mesma coisa que tivesse ali o sacerdote ministrando a palavra, chegasse a mulher e falasse: sacerdote, eu amei o seu cabelo, que shampoo você usou? Seria esse tipo de coisa aí que, infelizmente, hoje em dia acontece. A pessoa está lá ministrando a palavra e o povo está lá no celular fazendo outra coisa. Então devemos tomar sempre muito cuidado e examinar as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo livro ao próximo rebanho a ser sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada nas escrituras da Bíblia Sagrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que no horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é reservado para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro a ser ministrado de 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Samuel, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de 1 Samuel, capítulo 12, para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração de uma oração, lembrando de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, que o nosso sacerdote e apóstolo estará orando por todos vocês também em cima do monte, toda a madrugada e uma vez por semana em cima do monte. Oração de número 1. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, nesta madrugada, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser guardados, purificados e protegidos com os poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e sejam benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Tem razão, eu não estou orando, eu estou fazendo uma oração, que é totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vamos aqui à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu:
farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de 1 Samuel, nós vemos verdadeiramente quando o nome do Senhor é afrontado, o posicionamento que devemos tomar. Devemos verdadeiramente nos ajuntar em um só espírito, para batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Como está escrito lá no livro de Judas: para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, é importante que a igreja esteja junta, esteja unida, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. E aqui nós vemos que Saul, quando o Espírito do Senhor se apossou do corpo dele, ele se posicionou e se indignou com tamanha ousadia que os inimigos estavam se levantando contra o povo que se chamava o nome do Senhor. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as nossas obras, nossos frutos, quando você se diz ser filho do Senhor Deus. Porque nesse momento você estará sendo examinado e provado para que você demonstre quem é o Senhor da sua vida, não por palavras, e sim por atitudes. Pois o Senhor Jesus mesmo falou: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. O abençoado ali comentou: estou igual o povo de Bereia. Só isso, exatamente, abençoado. Isso aí é o principal para iniciar na caminhada. Para quem não conhece, Atos 17, versículo 11. A igreja de Bereia ouviam a pregação de Paulo e iam examinar nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Se 10% da igreja hoje em dia atual fizesse pelo menos isso que a igreja de Bereia fazia, infelizmente não estaria acontecendo da forma como está. Mas infelizmente não buscaram examinar nas Escrituras. E aí a palavra do Senhor Deus foi clara. Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho a ser sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Vamos ao livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. A mensagem falou: mas é porque Saul estava cheio do Espírito e para isso estava em santidade. Basta tu falar isso. Não basta eu falar isso, porque tem toda a diversidade de tipo de pessoas me acompanhando neste momento. E a maioria, muitas das pessoas, sequer sabe o que é santidade. Então basta eu falar: você tem que estar em santidade. Para quem não sabe nem o que é a Bíblia Sagrada, de que adianta eu falar isso? Aí eu tenho que descrever o posicionamento que a pessoa precisa tomar, aquilo que a pessoa precisa fazer para verdadeiramente compreender o que é santidade. Eu estou aqui sempre falando para todo tipo de públicos, para interagir com todos vocês em um só espírito. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em todas as redes sociais. Vamos ao próximo, ao livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 2 Timóteo, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 2,
2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que no horário de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Nosso pastor é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João capítulo 10. Um só rebanho, um só pastor e eu sou. No caso, ele é o nosso único e verdadeiro pastor. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra e com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós estamos aí já há mais de um ano na internet, quase 2 anos já, com as nossas mais de 70 denúncias, em que nós abordamos temas necessários para a salvação e a vida eterna das pessoas, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, inclusive com uma das denúncias com as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para que vocês examinem sempre com muita atenção e cuidado as obras e os frutos, antes de falarem de blasfemarem contra a obra do Senhor ou a santidade do Senhor, porque nada que a gente fala, que a gente traz ou que a gente apresenta é com base na nossa emoção, no nosso sentimento, no que a gente acha, pensa ou imagina, e sim afirmado nas Escrituras Sagradas. São quase 30 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas, realizadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, que tem um histórico de mais de 20 anos, quase 30 anos de jejum de mais de 15 horas, todos os dias, sem faltar um único dia, subidas ao monte toda semana, no mínimo uma vez por semana, já há quase 30 anos, orações de madrugada, de joelho, por mais de 2 horas, sem faltar nenhum único dia, sem faltar nenhuma semana. E também há estudos profundados da Bíblia Sagrada, examinando de capa a capa, versículo por versículo, marcando versículo por versículo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E não venha com a história e que jejum é secreto. Vamos lá. E nós estamos aqui nesse momento nos posicionando como igreja do Senhor Jesus. Você precisa conhecer os frutos do líder que está por trás desse ministério, o histórico desse líder. Como você vai saber o histórico dele se você nunca nem viu a face dele, o rosto dele, nem sabe quem ele é? Então precisa de alguém de apresentar. Assim como o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Pegou todo o histórico dele e mostrou para todos os seus discípulos. Em jejum, muitas vezes, em perseguições, em tribulações, em cadeias. Ele fez ali todo o histórico que ele passou por causa do nome do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Fez questão de posicionar muito mais do que qualquer outro. Exatamente. Mas ele não tirou a utilidade dos outros. Tanto lá que lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, ele manda que os seus discípulos se ajuntem também com os outros discípulos em nome do Senhor Jesus. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, lembrando, de 1h12 até 1h24, eu vou interagir mais nos comentários com vocês. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14.
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, é muito importante verdadeiramente para que nós vejamos aqui, mais uma vez, o posicionamento de um líder do Senhor Jesus o Cristo, de ensinar os seus discípulos aquilo que verdadeiramente a consequência dos erros, a consequência das suas atividades, pois devemos verdadeiramente exercer de maneira legítima a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, porque a palavra do Senhor é viva, vida, vivifica, é espírito, mas também é espada e é fogo consumidor. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque se não manusearmos da maneira correta, se não a colocarmos em prática com legitimidade, acaba vindo o juízo e a justiça em cima dessa pessoa. Por isso que nós sempre fazemos questão de colocar a mão em cima da Bíblia Sagrada e afirmar que se nós estivermos de alguma forma mentindo, adulterando, acrescentando, transgredindo ou blasfemando contra a palavra do Senhor, a santidade do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada, o nome do nosso Senhor Jesus, o sangue do nosso Senhor Jesus, que todas as pragas, as maldições estão escritas no livro desta profecia, caiam sobre todos os setores de nossas vidas e que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas, pois nós estamos aqui com seriedade e sinceridade, com um comprometimento com a verdade, a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça. E você encontra as nossas mais de 70 denúncias no meu canal, no @mileofertadim. Você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias. Tudo para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por isso que você exatamente. olha pra lá e pra cá. Eu estou em todos os jeitos, por isso que eu fico olhando para lá e para cá o tempo todo. Tudo para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam que estamos aqui verdadeiramente com a palavra do Senhor nosso Deus, trazendo as escrituras sagradas, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, tudo para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu já vi. Tô ignorando porque, como está lá em Mateus, capítulo 5, bem-aventurado eu sou quando perseguidos, injustiçados e mentindo disserem todo mal contra nós, pois verdadeiramente estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho e a justiça. E lembra do que eu falei em Tito, capítulo 3? Nós já repreendemos, já alertamos, já exortamos, já mostramos aonde podem ir para fazer prova de nós. E se você continua a insistir no erro, o pecado, a transgressão cai em cima de você. Vamos ao livro Vamos só orar para que o 109, Salmo 109, seja sobre você, tá bom? Essas são as nossas orações que vai ser para você daqui em diante se você continuar. Exatamente. Vamos ao livro ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. É impressionante, a gente é ignorante e você é o que não sabe nem o significado de uma palavra. Mas enfim, estamos aqui para nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. Abençoada, porque na outra rede social tem uma pessoa se dizendo ser evangelista, falando um monte de calúnia, um monte de besteira sobre a nossa pessoa, que ele em si já demonstrou que não tem conhecimento nenhum, tanto das escrituras sagradas como também de história básica, de escrituras antigas básicas.
Isso ele não tem. E ele está querendo colocar uma banca que ele não tem para cima e está, infelizmente, pervertendo a fé de algumas pessoas. Então nós devemos sempre nos posicionar para a palavra do Senhor seja verdadeiramente ainda mais exaltada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não foi uma profecia. Ele falou, foi bem claro. Ele falou que vai orar. É diferente, tá vendo? Ele não sabe a diferença de profecia, de orar. Com certeza não sabe a diferença de oração também. Então nós vemos que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E o livro é o livro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Salmos, capítulo 34. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Salmos, capítulo 35, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para o coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Compartilhar as mensagens dos nossos canais, nossas igrejas virtuais, que são a verdadeira obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que haja agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo e derrubando por terra todo o mal e toda a obra do mal, todo espírito imundo e a obra desse espírito imundo que tentasse levantar contra a tua obra, sendo ministrada, sendo verdadeiramente praticada. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo e derrubando todo o mal, todo impedimento e toda a obra do mal, que impedir essas vidas de alcançarem a tua verdadeira paz, graça e alegria, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Deus. Abençoado que gostaria de entender mais sobre a Bíblia, acompanhe nossas lives também, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MilaOfertadim. Você já está aí nesse canal por enquanto, @MilaOfertadim. Nós temos live segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, onde nós interagimos mais com o comentário, tiramos suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. É para interagir com todos vocês em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando muito rápido, desculpa, eu vou diminuir a velocidade. Vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 7. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nesse capítulo 34 do livro de Salmos, vemos a recompensa daqueles que confiam e se refugiam no Senhor, mesmo em meio à tribulação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Daqueles que estão com o coração sincero, buscando ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo, rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os próximos a receberem a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que esse evangelista, ele não tem intelecto nem para responder, nem para ajudar a si mesmo. Então, deixando aqui sempre bem claro, não é nosso discípulo. Então, vocês esperem até 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E essas denúncias que nós estamos denunciando são as atividades e condutas que esses líderes religiosos que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada estão apresentando aí, estão afirmando serem verdades. Algumas estamos falando que são mentiras. Cada uma delas tem um tema muito específico, que eu vou apresentar uma delas para vocês daqui a pouquinho. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro, é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo a ser ministrado nesta live. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Lembrando que no @milaofertadim você encontra uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias. E o livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12. Livro de Cantares, capítulo 8, para a meditação dos rebanhos sorteados. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. João, capítulo 8. Se vós fosseis de Deus, ouviriam as palavras de Deus, mas como não sois de Deus, não ouvis a palavra de Deus. Então, se você fosse realmente discípulo do Senhor Jesus, você estaria o quê? Examinando com base nas Escrituras Sagradas e julgando segundo a reta justiça, não segundo a aparência, e buscando examinar se está realmente buscando a verdade, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, ou a sua conduta religiosa, os costumes dos seus antepassados, dos quais você já está mais acostumado. Vamos à oração de número 11, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois o Senhor Jesus foi bem claro lá em João capítulo 8 também. Se guardares as minhas palavras, meus mandamentos, aí sereis meus discípulos. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de Cantares, capítulo 8, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, do versículo 1 ao versículo 7. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua beijar-te-ia e não me desprezariam, levantar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, e te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquelas que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura ou ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como está escrito lá no livro de João, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Ele é o amor. Então devemos verdadeiramente colocar Ele como selo, como prioridade, com legitimidade em todas as áreas e setores de nossas vidas. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a palavra do Senhor sempre como prioridade em nossas vidas. Vamos ao último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor para todos vocês. Eu falo às vezes de maneira mais robótica, porque eu falo muito rápido e eu preciso me controlar para que todos vocês possam compreender aquilo que eu estou falando. E o livro é o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, que é uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos ao livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para a meditação de todos nós nesta madrugada. A palavra do Senhor para a nossa meditação. Livro de Miqueias, capítulo 6, para a nossa meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para vocês terem mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo o que fazemos é com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo em todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, e sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi agora o que diz... lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, @Igrejas Benditas. Você vai encontrar a live salva. Miqueias, capítulo 6, versículo 1 a 7. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 do livro de Miqueias, vemos o Senhor abominando a ingratidão e a importância que tem em nós demonstrarmos a gratidão que nós temos ao nosso Senhor Deus por atitudes e não por palavras. Recordarmos de todas as maravilhas que Ele já fez no passado. Ou Ele não tem a exigência de continuar, mas nós temos o dever e a obrigação de perseverar fiéis
na alegria, na doença, na tristeza e na pobreza. Pois devemos lembrar que do mesmo juramento que fazem nos casórios, nos casamentos, é aquele do qual nós devemos fazer para com o nosso Senhor, independente da situação, da circunstância, ser firme, fiel, sincero e verdadeiro, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada daquilo que está escrito. Glória ao nosso Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando para a sua meditação. Mas antes estarei apresentando para vocês uma das nossas denúncias para vocês estarem examinando com muita atenção. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que esse preço aqui, nesse valor, não paga hoje em dia o salário de jogador de futebol, nem o salário nem um cachê de um cantor gospel. Isso aqui custa a sua salvação, a sua vida eterna livre. E muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, que é a nossa, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em Isaías, capítulo 34. Isaías capítulo 34, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, livro de 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 5, livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, se você escolheu o número 5. Lembrando que quem perdeu as orações, as ministrações e as explicações, basta ir no meu canal, no @Igrejas Benditas, que essa live vai ficar salva após o término. E vou dando os comunicados para todos vocês, para vocês estarem, e enquanto isso vão deixando nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para quê e como, que nós já estaremos interagindo com todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações
todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte e também as orações nas lives de segunda a sexta. Vocês que também têm a flexibilidade no horário da madrugada, na manhã, na tarde e na noite, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, através de nossas 12 igrejas virtuais, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E lembrando que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. E eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Lê, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar o vídeo fixado na nossa igreja virtual, @as_silveiras, ou no ministério @Miller_ofertagim, ou dependendo da rede social, vai encontrar no @Igrejas Benditas também o vídeo fixado. Tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A abençoada que perguntou de qual estado nós somos, para que eu pudesse também... Você é de que estado para participar do ensino? E isso aí é uma das fórmulas que nós afirmamos que somos mais eficientes que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus. Não é pela internet, independente de onde eu estiver no mundo ou de onde você estiver, nós podemos interagir. Vocês podem tirar as suas dúvidas em menos de 1 minuto em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. E vocês pode recebem até a palavra do Senhor na sua casa. Exatamente, pode até marcar estudo na sua casa, virtualmente, mais uma vez. Exatamente, isso aí. Glória ao nosso Senhor Jesus. Ela é do Rio de Janeiro, Campo Grande. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos naturais do Rio de Janeiro. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, 12 minutos, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não se esqueçam, podem continuar interagindo, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Lembrando bem a todos vocês que estamos dando 10 milhões de reais se alguém provar na Bíblia Sagrada que ele é mais eficiente do que nós, hein? Isso tudo para vocês entenderem que vocês estão fazendo uma boa escolha se juntando conosco. Exatamente. Se juntando conosco, você pode continuar junto com eles. Não tem problema nenhum. Viemos fazer o que Jesus mandou, ajuntar as igrejas dele. As igrejas é dele, que são os seres humanos. Não é nós que somos donos. Exatamente. E aí o abençoado tinha falado que salmos não tem capítulos, salmos são cânticos. Salmos não são só cânticos, salmos também são orações. Então aí exatamente, a gente são orações, são profecias, tá bom? Principalmente exatamente. Profecias, porque a Bíblia é bem clara que você tem que estudar no livro de Salmos.
E o Exatamente. Senhor Jesus fez muitas passagens do que ele fez, foi do livro de Salmo. Cuidado aí com essa forma que você está aprendendo que está errado. Exatamente. Então devemos sempre tomar muito cuidado com as condutas que nos vêm sendo apresentadas. Porque é necessário nós sempre sermos, como está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí afirmaram, mas a pregadora é vaidosa. Deixando bem claro, eu sou a pessoa menos vaidosa desse mundo. Eu tô usando brinco, tiara, esse tipo de coisa, até rímel, maquiagem, qualquer isso, porque é algo lícito nas escrituras da Bíblia Sagrada, e se eu não colocassem, outras pessoas, outras jovens iriam olhar pra mim e pensar, mais uma religiosa que não pode fazer nada. E aí com isso eles iam simplesmente passar. Mas teve gente que parou para ouvir a palavra do Senhor porque gostou da minha tiara, porque achou o meu brinco interessante, ou então porque estava indignado com aquilo que eu estava usando. E com isso pararam e tiveram a oportunidade da palavra do Senhor ser semeada no coração. E se libertar, né? Se libertar, como está lá Exatamente. em Lucas capítulo 15, uma grande festa no céu, quando o pecador, ele reconhece que realmente está errado. Exatamente. E aí é top. Tudo para mais Vale a agora, Senhor pena. Por Jesus. isso que eu obriguei a ela a usar. Valeu? Exatamente. E mais uma vez me sujeitando à palavra do Senhor, obedecendo ao meu líder, obedecendo à palavra do Senhor nosso Deus. E a abençoado perguntou onde que é lícito na Bíblia isso? Todas as vezes, a passagem inteira, da Bíblia inteira, primeiro ponto. Importante que não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que é ilícito. Se tiver Exatamente. alguma passagem na Bíblia que é ilícita, eu dou o que você quiser. Exatamente, porque não tem. Até lá no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 3, o que o apóstolo Pedro alerta ali, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja aquilo que é interno. E é necessário que você pare para examinar. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E isso é desde lá de Gênesis, porque lá no livro de Gênesis, quando o povo ia sair do Egito, o Senhor mandou que eles pegassem os pendentes de ouro e esse tipo de coisa e colocassem sobre os jovens, para que eles pudessem utilizar de todos aqueles ornamentos que haviam sido fabricados pelos egípcios, porque o Senhor havia os concedido. Lá em Ezequiel capítulo 16 também, o Senhor mais uma vez reafirma ele abençoando o povo, concedendo ornamentos. Mas sempre o Senhor alerta o cuidado que devemos tomar com a nossa emoção e sentimento, a intenção com que fazemos cada uma dessas coisas. E todas as vezes que um homem de Deus saiu para poder arrumar uma esposa ou buscar uma esposa para o seu filho, ele levava uma caixinha de joias, tá bom? Exatamente. Que é Uma mais caixinha difícil? não, muito mais. É, muito mais joias, exatamente. O caso de Abraão, Jacó, todo mundo levou caixas de joia para poder entregar aquela bem-aventurada que seria a esposa do filho dele ou seria Glória ao Senhor a esposa Jesus. dele, tá bom? Então, Exatamente. gente, em nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vamos se converter. Exatamente. O abençoado que perguntou como vocês celebram casamento. Como nós celebramos o casamento, da mesma forma que o Senhor Jesus mandou celebrar. Então a gente ajunta, né, os dois e aí, digamos bem claro, né, ó, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Mateus capítulo 19. Exatamente. E aqueles que querem orações, todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, Porque deixei um diretamente negócio, em cima do monte. então, porque deixei um negócio bem claro para vocês. O casamento, ninguém tá vendo, ninguém nunca vê o casamento. O casamento só acontece quando os dois entram no quarto e realmente chega, né, o finalmente. Exatamente. E aqui uma abençoada que comentou, aqui, cadê? Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça da igreja do Senhor Jesus. Comentou, só Deus pode julgar, todos pecam. Vamos lá, deixando aqui bem claro. Não é que só Deus pode julgar, não. O próprio Deus, o Senhor Jesus, afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Você não pode julgar a pessoa. Você deve sim julgar as atitudes e condutas daqueles que se dizem ser irmãos. E esses que você tem que julgar as atitudes com base nas escrituras, não com base na sua religião nem na sua opinião. E essa história de que todos pecam é mais uma mentira. Porque o leproso, o Senhor Jesus falou, vai e não peques mais para que algo pior não te suceda. E a mulher para também? a mulher adúltera, ele falou, vai e não peques mais. E lá no livro de 1 João deixa claro, aquele que peca, permanece no pecado, é filho do diabo, é filho do maligno. Aquele que é de Deus não peca. Então devemos examinar com muita atenção. Isso E é essa um estudo passagem? muito profundo que eu não vou passar para você assim, né? Exatamente. Então eu quero que aqueles aí intelectuais que falaram que é pecador, que eu vou mostrar para ele que ele não é. Exatamente. E aí falou, a Bíblia fala, não julgueis para que não seja A julgado. Bíblia não fala não, abençoado, tá escrito. Primeiro ponto, a Bíblia não fala. Está escrito, nós aqui é que falamos. Exatamente. Segundo ponto, essa passagem está em Mateus capítulo 5 e foi o Senhor Jesus quem falou
E deixando aqui sempre bem claro que essa passagem é necessário examinar todo o contexto, porque ali é justamente isso que eu falei, que o Senhor Jesus Cristo afirmou que nós não podemos julgar segundo a nossa emoção, o nosso sentimento, que a gente acha, pensa ou imagina. E a palavra do próprio Senhor Jesus, João 7:24, julgai sim, não segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Aí ele diz bem claro, havendo uma trava no teu olho, primeiro você tira a sua e depois você tira do teu irmão. Então não tem aquele negócio de ser pacífico a erro e pecado, de forma nenhuma. Exatamente. E, mais uma vez, a palavra de Deus não é que fala. Porque está escrito na palavra de Deus, está escrito aí. Vai aprendendo aí, abençoado. Pesquisa, é abençoada, é Bruna. Ah, Bruna então, abençoada, deixando então aqui bem claro. Vai aprendendo. Deixando aqui bem claro. Palavra do Senhor Jesus. Pesquisa lá. João 7, versículo 24. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a inteligência artificial está aí. Exatamente. Ela também afirmou que santo é só Deus. Não existe isso. Lá, Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 19, versículo 2. Palavra do próprio Deus. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1. Sede santos igual toda a vossa maneira de viver, assim como está escrito. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Deixando aqui sempre bem claro. Se você provar na Bíblia Sagrada que é possível você ser do Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus, estar na obra do Senhor Jesus e não ser santo, você vai receber 100 milhões de reais. Olha só. Exatamente. Se for possível. Só mostrar um versículo só que é possível. Ser do Senhor Jesus, fazer a obra dele e não ser santo. Vai receber 120 milhões de reais. Tá aí o desafio. Ih, ela piorou. Falou ninguém é perfeito. Mateus 5,48. Palavra do Senhor Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito vosso Pai Celestial. Toda obra que o Senhor Deus faz é perfeita. Então separe as suas atitudes, as suas atividades que podem ser imperfeitas. Podem não, que acabam sendo imperfeitas algumas vezes, mas que não podem também, porque ele cobrou a perfeição através das obras. Filipenses 3, versículo 15. Todos nós, pois, quanto já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se vós pensar de outra forma, que o Senhor, ore para que o Senhor tire esse pensamento de vocês. Tá então, bom. rápido que tá Aí você vai lá também, lá em Timóteo capítulo 2. Aí o que diz Timóteo capítulo 2, versículo 14? Que seja todo varão perfeito e manejando bem a palavra de Deus, tá bom, abençoado? Exatamente. Se quiser mais, a gente vai ficar aqui falando assim, é muito. Mas tá tendo pouco tempo já. A abençoada que perguntou: qual Bíblia é boa para estudar? O mais antiga possível. A mais antiga possível. Se você encontrar alguma que já tenha 50 anos, isso aí você já vai estar mais segura, tá? Exatamente. Menos de 30 anos, aí você vai encontrar, é muita heresia. É renovada a Bíblia, não sei o que, Bíblia do varão, da mulher. Aí na dúvida, você pega uma Bíblia católica e lê só os 66 livros principais. Você pesquisa aí na internet quais são eles, para você não ler aqueles que estão acréscimos. Aí você lê só os 66 livros da Escritura Sagrada, exatamente. E nos perdoe por essa vergonha que os intelectuais criaram, tá bom? Mexeram no que não poderia ser mexido. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. De segunda a sexta estamos aqui. Traga mais pessoas, faz essa obra para você poder receber do Senhor Jesus. Mateus 16, 24 a 27. Vocês vão ser recompensados por ele. Traga pessoas. Exatamente, para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estou sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Então não se esqueçam de seguir. E também aonde? De seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, Igrejas Benditas. E eu também estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim, onde eu interajo mais com todos vocês durante toda a live, para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aguardo você nas próximas lives. Entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.